Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Lucas e o nosso capítulo de hoje é Lucas capítulo 7. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 29 e 30. Está escrito assim: todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Quando nós lemos aqui o contexto, é aquele contexto em que alguns discípulos de João Batista, eles voltam a mando de João Batista e perguntam se Jesus era mesmo Cristo, era mesmo o Messias, ou eles deveriam esperar outro. E aí Jesus começa a falar sobre João Batista, a respeito de quem é João Batista e o ministério dele, que é aquele que seria enviado, o mensageiro que seria enviado, preparando o caminho para Jesus. E aí vem esse relato que nós lemos aqui nos versículos 29 e 30, dizendo que todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram, ou seja, entenderam o caminho de Deus, o propósito de Deus, e foram batizados por João porque entenderam que fazia parte do propósito de Deus para eles. Mas os fariseus e os peritos na lei, que deveria ser aqueles mais conhecedores da palavra, eles fizeram o quê? Rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Amados, eu estudando aqui os evangelhos, para quem está nos acompanhando, nós já fizemos a leitura de Mateus, já fizemos a leitura de Marcos, agora estamos realizando aqui a leitura de Lucas. Para quem está fazendo a leitura bíblica junto conosco, já pode ter observado quanta repreensão Jesus proferiu para os fariseus e para os mestres da lei. Principalmente quando nós lemos lá Mateus capítulo 23, é uma lista de ai de vocês, fariseus e mestres da lei, hipócritas, raça de víboras. Jesus usa palavras severas com eles. Por quê? Porque eles abandonaram a sua confiança em Deus para confiar em si mesmo, para confiar nas suas próprias tradições. Então nós podemos observar, realizando a leitura dos evangelhos, várias características desses fariseus e desses mestres da lei. E aí hoje, meditando aqui em Lucas 7, lendo esse versículo, que eles rejeitaram o propósito de Deus para eles. Amados, veja isso, eles eram conhecedores da palavra de Deus. Como que eles, conhecendo a palavra de Deus, estudando minuciosamente como eles faziam, eles rejeitaram. Ou seja, de livre e espontânea vontade, deliberadamente, eles rejeitaram o propósito de Deus para eles. E nós podemos trazer essa comparação, fazer uma comparação com os dias de hoje. Amados, Deus não criou robôs. Eu sempre falo, quando nós lemos sobre eleição, algumas pessoas dizem, não, Deus criou aqueles que vão aceitá-lo e aqueles que vão rejeitá-lo e pronto. Não funciona assim. Quando nós estudamos sobre eleição, nós percebemos que a eleição de Deus é baseada no seu pré-conhecimento. Ou seja, não é uma eleição baseada na acepção de pessoas. Ele faz alguns para aceitarem ele e outros para rejeitarem. Não é assim. Ele sempre soube quem o aceitaria e quem o rejeitaria. Esse é o seu pré-conhecimento ou pré-ciência. E a eleição de Deus é baseada nisso. Então, Deus sempre soube quem o aceitaria e quem o rejeitaria. Por que eu estou falando isso? Porque Deus criou pessoas com escolha, com poder de escolha. Tanto que quando ele criou Adão e Eva, ele deu o poder de escolha. Vocês podem comer todo o fruto que estiver aqui no jardim, exceto esse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que Adão e Eva fizeram? Escolheram, decidiram que eles queriam provar aquele fruto. Então, Deus criou o ser humano
não como robô, mas com esse poder de escolha, de decisão. E aqui os fariseus, a palavra fala, e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles. E nós podemos fazer a comparação com os dias de hoje. Quantas e quantas pessoas conhecem a palavra de Deus? São estudiosos, muitos são estudiosos da palavra de Deus, mas rejeitam o propósito de Deus para a vida deles. E aí, lendo os evangelhos, eu anotei aqui 7 características dos fariseus e dos mestres da lei, e nós podemos trazer para os dias de hoje. Muitas pessoas, infelizmente, têm essas características, e são características que levam as pessoas a rejeitarem o propósito de Deus para a vida delas. Então, eu quero falar com os irmãos, a primeira característica é a confiança em sua própria capacidade, ou seja, a confiança na justiça própria. Então, rejeita a justiça de Deus para confiar na sua própria justiça. Amados, nós vemos quantas e quantas pessoas acreditam que é a capacidade delas, o mérito delas é que faz com que elas conquistem a salvação, conquistem as bênçãos. São pessoas que conhecem as Escrituras, mas rejeitam o propósito de Deus, que é confiar na justiça de Deus. E aqui eu quero fazer um adendo, explicar um pouquinho sobre o que é a justiça de Deus. Eu sempre falo sobre isso, mas vou falar de novo porque é importante nós entendermos. Algumas pessoas usam a frase assim: Deus é amor, mas também é justiça. Como se o amor e a justiça de Deus fossem algo diferente. Amados, isso é um erro, é um engano. A justiça de Deus é a manifestação do seu amor. Como assim, Catiane? Exatamente. Nós precisamos entender que justiça e juízo são coisas diferentes. O juízo de Deus é para Satanás e seus demônios. Tanto que quando nós lemos em João, nós vemos Jesus dizendo assim: eu enviarei do Espírito Santo e ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ou seja, justiça de Deus é a manifestação do seu amor. Qual que é a justiça de Deus? É o fato de que nós não tínhamos condições alguma de sermos salvos por nós mesmos. Então Deus enviou Jesus, que se tornou pecado em nosso lugar, para que nós recebêssemos pela fé essa obra de justiça e nos tornássemos o quê? Justos, aceitáveis diante de Deus. Por quê? Por causa da justiça de Deus, porque ele morreu e ressuscitou em nosso lugar, nos dando uma nova vida, uma nova posição de justos, de aceitáveis diante de Deus. Então nós precisamos confiar no quê? Na justiça de Deus. É por causa da obra de Cristo Jesus é que nós somos o quê? Justos, aceitáveis, santos. Não é nosso mérito, não é por causa da nossa própria capacidade, mas é por causa da capacidade de Deus, da justiça de Deus. Continuando aqui nesse adendo, quando nós entendemos essa questão da justiça, nós vemos que o juízo de Deus é para ser para Satanás e seus demônios. Infelizmente, muitos sofrerão juízo, por quê? Porque não aceitaram a justiça. Quando nós cremos em Jesus Cristo, significa que nós estamos o quê? Recebendo a justiça de Deus. E ao receber a justiça de Deus, nós recebemos a sua graça, o seu favor, a regeneração, a salvação. Deus nos torna pessoas justas, ou seja, aceitáveis a Ele. Então, quando nós cremos na obra que Jesus Cristo realizou, nós estamos o quê? Recebendo a justiça de Deus, a dádiva da justiça de Deus. Todo aquele que rejeita a justiça de Deus entra no juízo. Na verdade, todos estão debaixo do juízo. A salvação para que nós não estejamos debaixo do juízo é o quê?
É a obra de justiça que Deus realizou por meio de Jesus Cristo. Por isso que a palavra fala lá em João que todo aquele que crê em Jesus sai da morte para a vida, ou seja, sai debaixo do juízo e entra debaixo da salvação, da justiça de Deus. Então, quis fazer esse adendo aqui explicando o que é a justiça de Deus, para nós entendermos essa questão de confiarmos na justiça de Deus ou confiarmos na nossa própria justiça. A justiça de Deus é a capacidade de Deus de nos salvar. A justiça própria é nós confiarmos que nós temos a capacidade de autossalvação. Nós temos a capacidade de alcançarmos a salvação. E era isso que os fariseus e mestres da lei acreditavam. Eles acreditavam que eles podiam, pelas suas obras, pelas suas orações, pelos seus sacrifícios. E quantas pessoas vivem assim? Rejeitam o propósito de Deus, assim como eles rejeitaram, porque o propósito de Deus é que nós recebamos a justiça de Deus, que está pautada na obra completa de Cristo Jesus. A obra de Cristo é suficiente para nós. A outra característica dos fariseus e dos mestres da lei que nós podemos trazer para, infelizmente, para muitas e muitas pessoas de hoje é que os mestres da lei e os fariseus, eles recusavam tudo aquilo que contrariava as suas tradições. Então Jesus veio e o modelo de vida, o estilo de vida de Jesus contrariava a tradição dos fariseus e dos mestres da lei. Por isso que eles recusavam a Jesus, recusavam tudo que Jesus pregava, recusavam o modelo, o estilo de vida de Jesus. E isso acontece hoje em dia, amados. Muitos e muitos recusam. Muitas pessoas, muitos homens e mulheres que vivem debaixo da graça de Deus, do favor de Deus, porque eles contrariam as tradições de muitos por aí. Então essa é uma das características que faz com que as pessoas rejeitem o propósito de Deus e fiquem debaixo do seu próprio propósito. E é triste isso, né, amados? Por isso que é importante nós analisarmos a vida das pessoas para ver se de fato elas caminham com Deus. Jesus já nos ensinou. Nós podemos ver se de fato alguém caminha com Deus pelos seus frutos. Jesus disse: vocês vão reconhecer as árvores pelos seus frutos. Então, não adianta nós dizermos, não, aquele ali anda com Deus, mas a sua família está toda desestruturada. Quando eu falo aqui família, amados, entenda. Quando nós vemos assim, eu não tenho filhos, por exemplo, mas nós vemos na palavra de Deus o apóstolo Paulo dando todo o conselho, todo o ensinamento ali sobre como os pais deveriam agir. Ele não tinha filhos? Não que a Bíblia conste, ele não tinha filhos. A gente não sabe se ele era casado ou não, se a mulher abandonou ou não, quando ele se converteu. A palavra não fala isso, não dá para saber se ele era solteiro, mas a palavra nos garante que ele não tinha uma esposa junto com ele. E ele dá conselhos sobre casamento. Então, eu não sou casada também. Eu vejo que muitos irmãos dizem, mas você não é casada, você não tem filhos, você não pode falar nada sobre isso. O apóstolo Paulo também não tinha, e ele foi o homem que Deus escolheu para escrever na palavra de Deus os maiores e melhores conselhos a respeito de casamento e de família. Então, a gente precisa, bem ali, recusa as tradições, tudo que contraria as tradições. Deus gosta de fazer coisas diferentes, amados? Então, quando eu falo sobre família, é assim, quando tem um casal vamos colocar aqui bem para a gente entender mesmo, de líderes, de pastores, por exemplo, nós podemos olhar como eles lidam com seus filhos, como eles lidam com os conflitos dentro da família ali, com pai, mãe, filhos, como que tudo isso é resolvido. Nós podemos observar essas coisas e assim nós podemos conhecer, será que de fato essa pessoa está andando com Deus? Ela está de fato praticando tudo aquilo que ela prega ou não? Então, amados, quando muitas e muitas vezes existem aqueles que recusam tudo que contraria as suas tradições, e nós podemos olhar, será que de fato essas pessoas estão caminhando com Deus? Nós podemos olhar pelos seus frutos. Jesus disse que nós reconheceríamos as árvores pelos frutos. E também podemos ver aqueles que já viveram vidas completamente contrárias à vontade de Deus e se converteram. Nós vamos dando tempo para ver quais são os frutos que serão
manifestados através da vida dessas pessoas. Eu por exemplo, né, dar um exemplo meu aqui, eu já errei muito, já pequei muito, e eu sei que tem muitas pessoas que estão dando tempo para mim, porque eles querem ver, não, eu quero ver os frutos, quais serão os frutos que a Catiane vai demonstrar, será que de fato ela está firme em Deus? E eu tenho percebido que muitas pessoas têm voltado, têm se aproximado, porque têm percebido que de fato, não, a Catiane agora está firme em Deus, a Catiane agora está vivendo uma vida com Deus. Amados, é assim, Deus já nos deu a dica de como que nós podemos perceber. Não que nós nunca mais vamos errar, né? Não que eu nunca mais vou errar, não que você nunca mais vai errar, nós erramos. Mas qual é o nosso posicionamento diante dos nossos erros, das nossas quedas? Será que nos arrependemos de fato? Será que reconhecemos, puxa, eu errei feio aqui. E quando precisamos pedir perdão para alguém, será que vamos lá e pedimos? Tudo isso, amados, são as características, os frutos que Jesus disse que nós podemos observar nas pessoas para ver se de fato elas estão alicerçadas em Deus, caminhando com Deus. E muitos que recusam tudo aquilo que contraria suas tradições, eles, na verdade, já vamos para a terceira característica aqui que está ligada a essa, eles não praticam o que pregam. Eles simplesmente pregam, mas eles não vivem aquilo que eles estão pregando. E isso é muito triste. Essa era uma das características dos fariseus e dos mestres da lei. Então eles recusavam Jesus, por quê? Porque o modelo de vida de Jesus era contrário às tradições deles, só que eles não praticavam aquilo que eles pregavam. Eles pregavam muitas coisas boas, inclusive, que poderiam ser aplicadas, tanto que Jesus disse, olha, façam o que eles pregam, só que não façam o que eles fazem. Isso está lá em Mateus 23:3. Por quê? Porque eles não praticam o que eles pregam. Eles pregam coisas boas, só que eles não praticam. Então essa é outra característica de muitos e muitos que acabam rejeitando o propósito de Deus para a vida deles. Por quê? Porque só pregam, mas não vivem aquilo que estão pregando. Outra característica, a quarta característica aqui, é que os fariseus e os mestres da lei tentavam anular, ou seja, fazer morrer todo ensino contrário ao ensino deles. Amados, é mais ou menos assim hoje. Muitos tentam anular ou fazer morrer todo o ensino que é contrário ao ensino deles. O foco deles não é pregar a palavra de Deus, o foco é tentar anular e fazer morrer o ensino que é contrário ao ensino deles. E nós vemos isso. Muitas e muitas pessoas utilizam toda a sua força, vamos dizer assim, ao invés de ser para pregar a verdade de Deus, simplesmente para anular o ensino de uma outra pessoa, porque eles acham que aquele ensino não é coerente, então nós temos que anular, que fazer morrer aquele ensino. E nós sabemos que não funciona assim. Nós precisamos o que? É pregar a verdade, a palavra de Deus. Quem vai convencendo os corações é o Espírito Santo. Outra característica dos fariseus e dos mestres da lei é que eles perseguiam quem não se sujeitava ao domínio deles. E isso acontece muito hoje, amados. Muita perseguição para quem não se sujeita ao domínio, ao modelo de vida estabelecido nos sistemas religiosos. E por que eu estou falando de todas essas características? Porque são características de pessoas que acabam o quê? Rejeitando o propósito de Deus para a vida delas. E é triste isso, amados. Daí eu falo tudo isso para quê? Para a gente fazer uma autoanálise. Será que eu não estou rejeitando o propósito de Deus para a minha vida, agindo dessa maneira? Então, uma sexta característica é que os fariseus e os mestres da lei, eles manipulavam a palavra de Deus para que ela se encaixasse nas suas doutrinas humanas. Então, eles já tinham estabelecido uma doutrina e eles manipulavam a palavra de Deus para que a palavra de Deus se encaixasse no que eles diziam, ainda que o que eles estivessem dizendo fosse contrário à vontade de Deus, ao propósito de Deus. E nós vemos isso, e muito hoje em dia. Quantos e quantos têm denominações inteiras que manipulam a palavra de Deus para que a palavra de Deus se encaixe em suas próprias doutrinas. É triste isso, são seitas.
São as seitas, muitas que se dizem cristãs, mas de fato não são. Por quê? Porque manipulam a palavra de Deus, para que a palavra se encaixe nas suas doutrinas humanas. E a última característica aqui dos fariseus e dos mestres da lei é que eles queriam apenas status, só queriam aparecer. E existem muitos aí hoje em dia que só querem status, que só querem aparecer. E por causa dessas características, eles acabam o quê? Rejeitando o propósito de Deus para as suas vidas. Amados, que eu e você possamos analisar cada uma delas. Eu vou repetir aqui as 7, vou falar as 7 aqui, que é a primeira, confiança em sua própria capacidade, que é a justiça própria. Segunda, recusar tudo que contraria as suas tradições. Terceira, não praticar o que se prega. Quarta, tentar anular ou fazer morrer todo ensino contrário ao seu próprio ensino. Quinta característica, perseguir quem não se sujeita ao seu domínio. Sexta característica, manipular a palavra de Deus para que se encaixe em suas doutrinas humanas. E última característica, querer apenas status, querer apenas aparecer. Mas será que nós estamos dentro de alguma dessas características? Que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento. Para quê? Para que a gente possa se arrepender. Porque o que é arrependimento? É mudança de mente, é a mudança da forma de pensar e viver. E, amados, o desejo de Deus é que nós nos sujeitemos ao seu propósito para as nossas vidas. E nós lemos aqui em Lucas capítulo 7, os versículos 29 e 30, que o povo e até mesmo os publicanos, eles ouviram a palavra de Jesus e eles reconheceram o caminho de Deus, reconheceram que o caminho de Deus era justo. E daí a palavra fala aqui, como nós lemos, mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para a vida deles e não foram batizados por João. Quantas vezes, por nós nos apegarmos a alguma dessas características, ou mais de uma, nós acabamos rejeitando o propósito de Deus para nós, ou porque confiamos na nossa própria capacidade, ou porque nós recusamos aquilo que contraria as nossas tradições, ou então porque vivemos algo, pregamos algo, mas não colocamos em prática, nós não praticamos o que pregamos, ou então tentamos anular, fazer morrer todo o ensino contrário ao nosso, ou então começamos a perseguir quem não se sujeita ao nosso domínio. Sabe, liderança não é domínio, liderança é exercer influência. Jesus foi o maior exemplo de um líder porque ele não dominou as pessoas. Tanto que Judas o traiu, Judas fez o que estava estabelecido no coração dele. Jesus influenciou as pessoas. E aqueles que se sujeitaram ao ensino dele se tornaram o quê? Discípulos. Se tornaram de fato aqueles que entenderam o caminho do mestre e falaram: eu quero viver assim também. Então, liderança não é domínio, liderança é influenciar. E influenciar nos nossos dias hoje, nós que somos líderes, é influenciar segundo a verdade de Deus, não segundo a nossa própria vontade. A outra característica aqui, manipular a palavra de Deus para que se encaixe nas nossas próprias doutrinas. Amados, isso é triste. Isso é muito triste. Eu sempre peço ao Senhor: Senhor, nunca me deixe fazer isso. Manipular a sua palavra para que se encaixe em algo que eu acho que tem que ser. Não, Senhor, eu quero me render à tua palavra. E se em algum momento eu tiver algum entendimento errado, que eu possa chegar publicamente e dizer: amados, eu entendi a palavra dessa maneira e Deus me corrigiu. Não é assim. Sabe, amados? Porque essa é a verdade de Deus. Isso não é vergonhoso nós reconhecermos: eu pensava assim e agora eu penso diferente. Não funciona assim, não é o que a Bíblia nos ensina. Fui me aprofundando no ensino da palavra e percebi que não é assim. E nós precisamos ir reconhecendo isso e não manipular a palavra para deixá-la do nosso jeito. É nós que precisamos nos sujeitar à palavra e não a palavra se sujeitar a nós. E a última característica, que é querer apenas aparecer, essa daí não preciso nem mencionar, né, amados? Isso daí é algo que nós precisamos nos livrar de toda a concupiscência da carne, como diz o apóstolo João em sua carta,
toda a concupiscência dos olhos, a soberba dessa vida aqui, a gente precisa abandonar isso, porque nós somos uma nova criação e precisamos viver o modelo de vida do Senhor. Então, que eu e você, amados, nós possamos nos render ao Senhor e não rejeitar o propósito de Deus por causa da nossa própria vontade, por causa do nosso próprio estilo de vida, como aqueles fariseus e mestres da lei fizeram, mas que, pelo contrário, eu e você nos sujeitemos dia após dia ao propósito do Senhor para as nossas vidas. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos no Senhor, que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, que se existe algo, Pai, que nós precisamos corrigir, que o Senhor mesmo nos mostre, que se existe algo que nós estamos enganados, crendo da maneira errada, que o Senhor mesmo nos mostre. Pai, nós não queremos rejeitar o Teu propósito para as nossas vidas, pelo contrário, nós queremos nos submeter, nos sujeitar a todo o propósito, a toda a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nos ajuda, Espírito Santo, naquilo que ainda é difícil para nós, naquilo que nós ainda estamos presos às nossas próprias convicções, na confiança na carne. Pai, nós queremos abrir mão de tudo isso e nos sujeitar à confiança na suficiência de Cristo Jesus. Cristo Jesus é suficiente para nós, a obra de Cristo Jesus é suficiente para nós e nós queremos viver em completa submissão ao Senhor, Pai, a sua vontade para nós, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.